Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News desta quarta-feira, 7 de maio. E vamos começar a edição de hoje dando um recado importante aos pais de alunos da rede municipal de ensino de Catanduva. A Prefeitura de Catanduva, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, dá sequência à campanha de vacinação contra a gripe nas unidades escolares de ensino infantil. Então, entre os dias 8 e 9 de maio, a equipe de imunização percorrerá mais algumas escolas com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre as crianças. Hoje foi a vez da EMEI professora Elise Schettini Roman Capuano, no residencial Nova Catanduva 2. Amanhã, dia 8, será na EMEI Gabriel Hernandes Ferreira, no bairro Gabriel Hernandes. E no dia 9, na EMEI Professor Nardi Inotti, no Gabriel Hernandes. A vacinação nas escolas é realizada mediante autorização assinada pelos pais e o documento, que é enviado previamente por meio das unidades de saúde. Então é importante não esquecer de levar a caderneta de vacinação, porque além da aplicação da vacina contra a gripe, as equipes de saúde farão uma conferência das carteiras de vacinação e, em caso de vacina atrasada, os responsáveis serão orientados a procurar a unidade de saúde de referência para a regularização. E olha, maltratar animais é crime no Brasil, conforme a Lei número 9.605 de 1998, a qual prevê sanções penais e administrativas, com penas que variam de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Para maus tratos a cães e gatos, a Lei número 14.064 de 2020 aumenta a pena para a reclusão de 2 a 5 anos. E nos últimos dias temos recebido aqui no jornal inúmeras reclamações e denúncias, principalmente cães em condições, de maus tratos. E a gente envia essas denúncias com vídeos, fotos que recebemos aos responsáveis. E para saber o que caracteriza maus tratos, nós vamos receber agora o Agnaldo, que ele é o responsável pela patrulha ambiental da Guarda Civil Municipal de Catanduva. Para saber, tirar dúvidas da população, o que caracteriza os maus tratos a animais? Os maus tratos têm muitas características, não é uma coisa ou outra. Quando nós recebemos a denúncia, que são muitas, é o ambiente onde o animal fica, nós olhamos o espaço que ele está, se ele não tem algum machucado pelo corpo, se ele tem coleira, se ele está amarrado, se esse amarrio facilita com que ele possa se alimentar ou tomar água. Se ele tem a ração, se ele tem água, se ele tem um abrigo contra o sol, contra a chuva, se o local não está insalubre, e o local onde ele está, se ele não é coagido por outros animais, que ele tem muitos animais numa casa só, e várias outras coisas. Bom, isso a gente está falando de pet, cachorrinho, gatinho, mas também tem os animais de grande porte que vocês também muitas vezes se deparam com situações de que cavalos passando fome, muito magro, e alguns vocês também não conseguem nem fazer muito por eles, porque já estão numa situação que está quase morrendo ali. Não, isso. Nós já socorremos animal de grande porte, muito debilitados, que para recolher foi muito difícil, precisamos de ajuda de quase todos os departamentos da prefeitura. Não consegue nem andar muitas vezes, né? Não consegue andar, não tem força. A gente tem uns que tem que ser içado, e a gente coloca num caminhão, já pouco tempo atrás aconteceu isso com uma vaca, mas também tem animal, cavalo assim também. Só que no momento que a gente recupera, já vimos animal bem debilitado, muito machucado, agredido, e são recuperados lá na Secretaria de Meio Ambiente, onde tem o espaço deles, tem o veterinário, Tem a veterinária, a doutora Jaqueline Canossa, muito competente no que faz. Então, os animais chegam magrinhos e saem de lá tudo bonito. E aí a maioria depois vai para leilão. A maioria vai para leilão. Por quê?
A lei, segundo a lei, né, após a terceira recolha, já não volta mais para o proprietário, desde que ele não esteja em maus tratos. Se ele estiver em maus tratos, ele não volta para o proprietário de jeito nenhum. Mas isso, e todos eles depois vão para leilão. E aí, quando vocês chegam, a gente está aqui com um panfletinho que eu gostaria que você explicasse. Quando você chega, às vezes, após uma denúncia em uma casa, olha, um cachorro que fica preso o dia inteiro no sol, sem água, sem comida, caracterizado maus tratos, vocês também dão o panfletinho para explicar o que é, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Sim, esse panfleto foi desenvolvido pela patrulha ambiental, e aqui tem regras para você não errar sobre seu pet, né? Como cuidar do animal corretamente. Mas a gente chegando nas residências, é o que eu te falei, a gente olha todo o aspecto do cão, o aspecto do ambiente, se há alimentação, não só na vasilha, mas também se há um saco de ração. Então a gente se cerca dos cuidados necessários para saber se o animal, de fato, ele é bem tratado. Tá? E vocês recebem, por exemplo, muitas denúncias diariamente de maus tratos? Sim, denúncia não falta lá. Falta de pessoal para poder dar conta da demanda, que a demanda nossa é muito grande. Só que tem muitas ouvidorias, denúncias, que elas são vazias. E essas denúncias vazias são, muitas vezes, pessoas que se intitulam protetoras, que fazem certas denúncias, que a gente chega lá e não tem nada de cachorro. O cachorro está bonito, é bem assistido, está tranquilo, mas parece que gosta de mandar a gente para lá, para verificar pelo bel prazer dela, saber o que está acontecendo com aqueles animais. E o que isso acarreta e pode acontecer. Como há pouco tempo atrás, devido à demanda, a gente vai atendendo conforme dá. E um animal acabou morrendo. Se a gente não tivesse tanta denúncia vazia, teríamos chegado antes. Quem sabe esse animal poderia estar vivo e não ter morrido. Às vezes, né, Aguinaldo, a pessoa ela fica ouvindo um cachorrinho, às vezes do vizinho, chorar o dia inteiro e acredita que ele está sofrendo maus tratos. Porém, aí liga para a guarda, aí pede para o pessoal ir lá. Quando chega lá, o animal, ele tem água, ele tem ração, ele está solto, mas ele está sozinho, é por isso que chora, né? Exatamente. Ele chora porque sente falta dos donos. Exato. Tá? O dia inteiro sozinho. O dia todo sozinho. Outra coisa, o cachorro late. O cachorro late, é a forma que ele tem de se expressar. E tem pessoa que manda denúncia pra gente, e para não falar que o cachorro late muito, aí já coloca que não tem água, que não tem comida, que está mal alimentado, que é espancado. Chega lá, não é nada disso. Entendeu? Ele está chorando, ele late porque é do animal latir, né? Exatamente. É isso aí. E aí, como fazer? A pessoa, quando ela sabe que realmente o cachorro, o gato, o cavalo, algum animal, vaca, que está sofrendo maus tratos, quem procurar? É a guarda? Qual o número que pode ligar? E para onde que esse animal, ele tem um amparo? Para onde que ele é encaminhado? É assim, ó, o animal de grande porte, quando ele está em maus tratos, a gente até faz questão que as pessoas nos liguem sim. A Guarda Municipal adota a ouvidoria, pode ligar, nós aceitamos a denúncia anônima. No site da Prefeitura também, pela ouvidoria da Prefeitura, se faz lá também, vai chegar até nós. O animal de grande porte é recolhido por recinto de exposições, lá ele é bem tratado, bem cuidado. O animal de pequeno porte, dependendo da doença, quando se trata de doença de zoonoses, e esse animal não tem dono, não possui dono, aí é conduzido para o centro de zoonose. O centro de zoonose recolhe, trata e... Se tratando de animal doente. Se tratando de animal doente que oferece risco ao ser humano. Os demais, o que a gente adota? Como não tem onde depositar esses animais, nós adotamos, segundo a nossa lei, agora eu não me recordo de cabeça o número dela, a gente dá prazo para as pessoas para adequar, dependendo do caso, né, do animal. Que o responsável que tem que tomar conta. Exatamente.
Se for o caso que dá para gente, que a gente vê que dá para levar no veterinário, adotar algumas medidas, orientações que a gente faz para diminuir o sofrimento do animal. Aí é feito assim. Nós temos os prazos imediato, que é levar na hora no veterinário. Temos 7 dias, 15 dias e 30 dias. E além disso, nos casos mais assim, que a gente já julga ser extremo, então a gente já solicita a doutora Jaqueline Canossa, ela está com nós na parte da manhã, na parte da tarde, ela não mede esforços para estar junto com a gente também. Então é avaliado por ela, de imediato, na hora também. Quando ela não está, a gente solicita lá as coisas, manda foto para ela, mas ela sempre está junto com a gente. E ela solicita os exames, depois a gente retorna para colher esses exames, nós queremos o receituário, o laudo do veterinário, e a gente confere se há medicação. E também depois conferimos se a medicação está sendo aplicada no animal. Porque muitas vezes, se a gente deixar, eles não vão aplicar. E tem que ter um cuidado, é responsabilidade. Tem que ter um cuidado, é responsabilidade. Por isso que é importante, animalzinho em casa é gostoso, mas se você não tiver condições de cuidar, né, de dar o básico para ele, que é ração, que é água, ter um espaço para o cachorro circular ali, né? Então é melhor não pegar. Eu também, é o que a gente pensa também. Para você adotar um animal, você tem que ter, no mínimo, condições de cuidar dele e não deixar ele de qualquer jeito. E não deixar solto nas ruas também. Não, de maneira alguma. O animal tem que ser preso dentro de casa. Você quer passear com o seu pet, você coleira, a cordinha para você poder sair com ele. E não é colocar corda no pescoço, colocar corrente. Não é dessa maneira que se utiliza. Tem que ser da maneira correta. Um animal grande, com focinheira, tá? Para não atacar outras pessoas. E o pequeno, coleirinha normal, para passear. Qualquer dúvida, pode ligar na guarda 153. 153 ou 3531-5300. Estamos lá prontos, tá? Para servir. Nós somos, a Jaqueline costuma falar que nós somos a voz dos animais. Estamos lá para socorrê-los. Que bom, é isso mesmo. Agradecer também o comandante da guarda que está aqui hoje, né? O Jefinho, o Jefferson está aqui, o Mendes também está aqui com a gente. O Mendes, o Algacir, o José Rubens. Todo mundo ali da patrulha. O Bistafa, o Pérez, esqueci de alguém, o Luciano. São todos membros lá da patrulha, todos com intuito só de poder ajudar. Não mede esforço, não tem dia, não tem hora. A gente está na rua para fazer isso daí. É isso mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam aqui na cidade. A todos vocês, a todos esses aí que você citou. E ao comandante, né, que não mede esforços para estar nos ajudando. Sempre que a gente liga para ele está sempre pronto para ajudar, para dar uma solução para a gente, buscar alguma coisa para a gente poder continuar o trabalho. Então o nosso comandante também está de parabéns. Nós aqui do jornal recebemos muitas denúncias, olha, de animais, maus tratos, então repasso para o Jefinho que imediatamente me dá um retorno. Então, obrigada, comandante, aí pela ajuda de sempre, né, e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. Olha, ontem nós recebemos aqui no jornal moradores de alguns condomínios de Catanduva e o vereador David Roger, que deu uma entrevista representando esses moradores. Ele que também é morador de um condomínio. E eles alegam que estão sofrendo ameaças e perseguições. E isso teria começado após uma assembleia feita em janeiro deste ano. E nós procuramos então o síndico responsável por esses condomínios. Ele topou falar e nós vamos então ouvir agora a versão dele dos fatos. Bom, gente, nós estamos recebendo aqui hoje o Alan, né, o Alan Ângelo. Ontem, quem não acompanhou, então a gente vai falar um pouquinho. O vereador David Roger esteve aqui ontem no jornal, junto com alguns moradores. Ele veio afirmando que ele estava recebendo algumas ameaças,
estava sofrendo algumas perseguições por parte do Alan, né? Então nós abrimos o espaço para o Alan também vir aqui contar a versão dele, contar o que está acontecendo e por que começou tudo isso. Alan, fica à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, primeiramente, muito obrigado. Bom, faz mais ou menos, no meio do ano passado, foi aprovada uma vaga de garagem no condomínio dele, praticamente por unanimidade, né? Tudo bem, eles se juntaram para aprovar, não aprovar, enfim. Ele sempre criticou muito o condomínio, os funcionários, os colaboradores, sempre foi muito crítico em relação a isso. E isso nós podemos, inclusive, juntar todos os colaboradores do condomínio, os colaboradores e trazer aqui, tá? E começou um murmurinho e assim, né, tenho 12 anos de carreira. Cada condomínio tem suas particularidades. O condomínio dele em si é um condomínio muito organizado, é um condomínio muito novo, mas que ainda a gente usa serviços de garantia, certo? Quando aconteceu o fato da ameaça, que nem tá constado no meu depoimento, ninguém invadiu o condomínio, alguém foi pelo interfone que ligou. Em nenhum momento ele solicitou imagem de câmera oficial. Ele não fez solicitação, a delegacia não me solicitou. Quando eu vi que a gente estava em perigo, nesse caso dessa ameaça, em específico, atentando a vida dele. Eu sou nascido e criado aqui. Minha família é daqui. Então, não teria nexo uma pessoa que quer concorrer comigo ser ameaçada. Ele não pediu imagem, não falou nada, eu vi o que aconteceu naquele dia. Eu deixei o HD na empresa que faz o monitoramento, porque tinha tido problema em 2 ou 3 câmeras, mas que não eram essas. E eu falei, vou levar esse HD lá, que eu já estava desconfiado que tinha alguma coisa acontecendo. Porque no dia da ameaça, pode ver no meu depoimento, vou postar no meu Instagram, quando eu entrei, o porteiro estava muito esquisito. Parecia que ele estava com medo, sabe? Ele estava tremendo, então eu falei, tá acontecendo alguma coisa? E a câmera estava travada num focus vermelho, mais ou menos umas 11h30, meia-noite. Enfim, então assim, pra mim isso não passa de uma grande armação. Por quê? Eu tô recebendo áudios ameaçadores, certo? Eu pedi ajuda ao Ministério Público, ele debochou de mim, dizendo que ele conhece todo mundo, que a justiça não vai acreditar em mim. Eu tive que ir pro meu Instagram, pedir ajuda pro Ministério Público, porque estão ameaçando minha mãe, de 67 anos. Então você e sua família recebendo ameaças. Sim, a minha vida se transformou num verdadeiro inferno. Inferno. Quem me conhece, muita gente me conhece, em todas as reuniões que eu estou fazendo, falou que a gente conhece, dá a impressão que a gente não está falando da mesma pessoa quando alguém fala a teu respeito. Porque a competição, gente, ser síndico é política, certo? Pode ser eu, pode ser ela, você vai ganhar, eu vou perder, tá tudo bem. Tem que ser leve a situação. Mas no condomínio dele, ele não ganhou. O candidato dele em si não ganhou. Não adianta ele criar teorias da conspiração. Porque na hora das assinaturas da contagem, o inadimplente não vota. Não sou eu que decido. É a lei. E isso tudo teria começado após a Assembleia de Janeiro. E após a Assembleia, na verdade, começou ano passado. Ele queria muito que eu abaixasse a cabeça para ele. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Ele é uma pessoa extremamente preconceituosa nos ataques que ele fez para mim, essa vida toda. Ele já chegou a falar que um viado não estaria à frente do condomínio dele, sabe? São coisas que, quando chega num pai, numa mãe, numa irmã, num relacionamento, machuca as pessoas. Pode ser que eu seja forte. Eu concordo que eu fui uma pessoa forte, mas todos os dias ele me ataca de alguma maneira. E eu vou te falar qual é o modo operante dele. Ele faz a assembleia, ele infla as pessoas através de grupo de ódio, a ponto de ninguém querer ouvir. Olha, quando ele foi questionar o condomínio, ele foi ameaçado. Nós temos mais de 3 comunicações com ele. Enviamos a R com a prestação de contas. A prestação de contas são notas fiscais dentro de uma pasta. Ele falou que falta transparência. Não falta transparência. Se ele entrar no aplicativo que a gente tem, clicar lá, aparece a nota e o boleto e o pagamento. O condomínio não ter dinheiro para pagar as contas, por exemplo, é do recurso do condomínio. Tem condomínio que tem 350 mil no caixa. Tem condomínio que não consegue juntar porque é menor.
é menor, a portaria 24 horas é a mesma, a divisão acaba saindo mais cara. E eu tenho que escutar assim, por que esse condomínio tem isso e esse condomínio não tem aquilo? E acontece que ele não participava de assembleia, então ele não sabia da vivência do condomínio, que isso acontece muito. A gente tem que participar das reuniões, porque eu vou te dar um exemplo. O muro caiu, eu faço uma reunião, gente, vamos entrar com uma ação ou vamos consertar? Fica R$1.000 para cada um, não aprova. Aquele que não foi e não toma conhecimento, acha que eu não arrumei porque eu não quero. Entendeu? E nem todos participam da reunião. E nem todos participam da reunião. Assim como tem condomínios que tem muito recurso, mas tem dificuldade de mão de obra. Por quê? Gente, quando a gente vai fazer uma reforma, quando a gente vai fazer qualquer coisa em casa, é um terror, não é? As pessoas marcam, não aparece. Quem nunca perdeu a hora? Nós, em condomínios, sofremos a mesma coisa. Eu já perdi horas esperando o prestador de serviço para passar um orçamento. E você presta serviço para quantos condomínios aqui de Catanduva? Nossa, eu tenho mais de 3.000 unidades no total. E ele vai em todas, ele finge que ele não vai, atrás daquela postura, eu dou o meu salário, mas assim, João de Deus também era bom. João de Deus também era bom. Tinha um outro caso aqui em Catanduva de um centro espírita também, que também era bom. Você já procurou, por exemplo, a promotoria? Já procurei a promotoria. A primeira vez que eu entrei com o processo, o promotor disse que eu e ele tínhamos uma briga pessoal e que provavelmente ia acabar no civil. E que não se envolveu. Só que a promotoria não pode fazer juízo de valor. E isso me faz, enquanto cidadão, desconfiar da justiça. Qual a influência que um vereador teria na justiça? Então você, que está nos assistindo agora, que não tem o poder que um vereador tem, um poder que um vereador tem, porque quem colocou ele lá fomos nós, concorda? Você está precisando de uma liminar para conseguir um remédio, alguma coisa do tipo. Ele tem influência na justiça para você ser negado aquilo? Ele tem uma influência porque a todo momento ele já chegou a falar que era amigo do juiz. E aí ele fala uma coisa que eu não consigo comprovar agora. Acaba a reunião, obviamente eu peço para sair porque não deixa a gente falar. Não deixa falar, não deixa mostrar documento. Ah, tem dívida de água. Pessoal, vocês querem continuar vendo? Porque não vai passar nada aqui. Sabe? Sempre aquele circo armado. Depois, não aparece a filmagem da Assembleia, que estava gravando, não mostra pra ninguém. É advogado falando que é advogado e não tem OAB. É gente falando que é do cartório, eu ligo no cartório e falo, não mandei ninguém do cartório lá fiscalizar. Você entendeu? É um verdadeiro circo. Na hora de eu mostrar os documentos, não tem como mostrar, porque tá todo mundo inflado. Mas assim, por ele vira o dono da Assembleia, e assim, o que eu tenho que fazer? Eu vou sair, porque eu sou palhaço para estar no meio do circo? Olan, e como resolver essa situação? Porque a justiça já foi acionada, acho que das duas partes. Ele fez um pedido para ficar no meu lugar, judicialmente, mas ele não conseguiu. Ele fez um pedido. Eu não vou deixar, eu sou libriano, sou da justiça, eu não vou deixar de confiar na justiça, jamais. Eu acho que serviu muito para o que aconteceu. Eu fiz um novo pedido com novas provas, a gente tem testemunhas, a gente já tem um morador que anda junto com ele, que tem uma restritiva que não pode chegar perto de mim, porque foi gravado ele falando que ia dar um tiro na minha cabeça. Olha que ponto as coisas estão chegando. Entendeu? O vereador fala que recebeu ameaça, mas não apresenta nada. Se um número de celular ligou para ele, hoje, gente, para você fazer um chip, comprar um chip e ligar para alguém, tem que fazer mandar o documento com foto no aplicativo do celular. E teria como resolver essa questão, esse embate aí entre vocês? Ele quer que eu desista. Ele ligou para o meu advogado e disse, se ele desistir, eu paro de ir atrás dele. Isso não é assim. Em que momento, eu vou te falar uma coisa, em que momento um pai de família deseja que outra pessoa passe fome? Em que momento um pai de família deseja que alguém não consiga mais trabalho, que alguém não consiga mais levar o sustento para sua família? Isso é cruel. Isso infelizmente é cruel. Eu fiz um apelo no meu Instagram, o Ministério Público entrou em contato comigo, eles analisaram todos os meus documentos e falaram que vão me ajudar. Por quê? O que está acontecendo é simplesmente ele me caçando. Agora, se essa ameaça tivesse surtido efeito, se realmente fosse uma ameaça, se ele realmente tivesse comida, ele estava divulgando isso? Ele estava, eu estou sendo ameaçado, eu temo pela minha vida, eu sou a vítima. Porque eu só quero prestação de contas. Prestação de contas vai mensalmente no boleto. Prestação de contas é um livro muito simples, é só ler. Isso não pode ser escondido, isso não é escondido de ninguém. É só pedir para ler.
Aí ele infla as pessoas, eu vou com a prestação de contas impressa inteira, me disponibilizo um sábado, fico o sábado inteiro lá, vai as pessoas e não vem papel. Não abre um documento para ver. Entendeu? E tá tudo digitalizado, qualquer um pode ver da sua própria casa. Aí ele fala que o condomínio tem dívidas altíssimas. Tem condomínio que tem dívidas altíssimas da gestão anterior, que não é da minha. Tem condomínio que agora que eu saí, tá sem faxineira, cada um que limpa seu hall, para não aumentar o condomínio. Se o condomínio não me dá recursos, não tem como eu trabalhar. E você faz, por exemplo, mensalmente reunião nos condomínios para estar ouvindo esses moradores, tentar resolver alguma situação? Então, o que acontece? As pessoas acham que eu costumo processar todo mundo, mas é assim. Eu tenho que preservar o meu nome, que eu ainda sou de uma família dessa cidade, e eu acho que a gente tem que preservar o nome, porque eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, que eles sentem orgulho de mim. Então, se a pessoa fala assim, viu? Nossa, que nota fiscal estranha, isso aqui tá super faturado. Eu me ofendo. Agora, se a pessoa fala assim, viu? Você pode me mandar a nota fiscal dessa despesa aqui e tal? Ok. Você entende que são modos de... Tem pessoas que falam acusando. Acusando. E só que o que ele tá inflando, tipo, esses moradores, lógico que, gente, a minha função é multar as pessoas também, é fazer cumprir as regras. Se você chegar pra mim e falar assim, Alan, eu perdi o boleto ontem, eu preciso de um boleto sem juros e sem multa, eu não posso te dar. A lei proíbe de... Aí eu falo pra você, eu não posso te dar. Você é meu amigo, já aconteceu isso, sabia? De ser meu amigo e eu não poder te dar, o que a pessoa fez? Vira a cara. Entendeu? Aí ela começa, porque tem coisa errada nesse condomínio. Tá, tem o que de errado? O que você consegue provar efetivamente que tem de errado aqui? O Ministério Público me investigou ano passado, né, por uma denúncia de 16 moradores, de um condomínio de 320 apartamentos. Concorda que eu ainda estou numa linha aceitável? Há 10 anos, nem Jesus agradou todo mundo. Quem sou eu perto de Jesus? O Ministério Público olhou todas as minhas pastas de prestação de contas e deu tudo certo. Você entendeu? A mesma pasta que eu levei no Ministério Público é aquela que eu vou te entregar. Só que os moradores, eles acham que... Alguns acham que isso é impossível de acontecer, ou que eu vou processar porque você me fez uma pergunta. É aí que vem a tal da ameaça. Ele ameaça de processo, por exemplo. Porque pra mim, quando isso acontece, é grave. Mesmo chega aqui você tá roubando, né? Esses dias uma moradora falou assim pra mim, não, mas eu falei, mas você acha... Não, você é esperto, ninguém vai descobrir. Eu me senti ofendido. Lógico que eu não processei, tudo bem. Mas esses dias eu recebi áudio de uma moradora falando que eu faço parte do PCC, que o vereador começou a investigar o condomínio e começou a ser ameaçado de morte. Ué, se eu fizesse parte de algum grupo criminoso, ele ainda estaria vivo dando depoimento? Gente, eu só tenho noção. É um sensacionalismo que ele utiliza. Ele nunca sentou na minha frente e falou, vamos resolver? Vamos ver essas pastas. E eu acho que esse seria o caminho, né? Conversar, mas ele não diálogo. quer esse caminho. O caminho é me destruir. Nesse grupo de ódio que ele dissemina lá, que ele fala para as pessoas, param de responder ele, não conversa com ele, porque a hora que eu mando os documentos, ele tem que recuar. Porque ele disse que eu perdi uma decisão do juiz Lucas, que era amigo dele, só que eu não tinha perdido essa decisão. O condomínio tinha ganhado essa decisão. Eu falei na Assembleia o seguinte, o condomínio ganhou e você falou que a gente perdeu o prazo, que o processo foi extinto. Ele não abre a boca. Ele não abre a boca. É impressionante. E ele acha que a convenção me dá poder demais. Mas quem dá poder ao síndico é o Código Civil. Agora, ninguém quer falar das coisas boas que a gente... Eu não estou sofrendo só isso. Ele infla os moradores, por exemplo, eu tenho um condomínio que eles desligaram a água o feriado inteirinho. Eles sabotaram a água, eles sabotaram o gás, entendeu? Eles sabotaram a energia, tudo para fazer eu desistir. E a hora que eu li aquilo, eu falei assim, gente, isso aqui é um circo armado. Fui lá com o meu dinheiro, comprei cadeado, comprei tranquei, cadê a falta d'água? Chegaram a estourar cano de gás, chegaram a entrar na caixa d'água do condomínio, aumentar a pressão e fazer com que os canos estourassem. Entendeu? A sorte que nunca ninguém dormiu sem água, porque ainda para essas emergências eu consigo atender 24 horas. Graças a Deus eu tenho muito cliente. Alan, mas por exemplo, você está aberto para um diálogo com o David e com outros moradores? Eu sempre estive aberto ao diálogo. Inclusive eu vou para a Assembleia aberto ao diálogo com todo mundo.
O problema em si são as armações que vem acontecendo, entendeu? São o tempo todo ele armando, o tempo todo ele se fazendo de vítima. E aí, gente, as pessoas, óbvio que as pessoas vão comentar, porque nem todo mundo vai gostar de mim. Ah, lugar tem dinheiro, mas não faz. Ah, lugar tá abandonado. Aí você vê, a Assembleia aprovou jardineiro um mês sim, um mês não. Quem sou eu para fazer o contrário do que a Assembleia tá mandando? E aí vai ficar com a aparência de abandonado, não vai? Mas quem decide os recursos? O próprio morador. Então, assim, minha função, ela não é fácil. Ela já não é fácil. Eu realmente amo o que eu faço. Eu me dedico. Eu atendo... A gente tem uma rede de ajuda a mulheres de violência doméstica muito grande. A gente tem apartamentos que a gente consegue tirar essas mulheres de lá, trazer, dar apoio, dar emprego. E ele tá mexendo com tudo isso. Sabe um comentário que rolou no próprio condomínio dele, que se você for perguntar para os funcionários, foi falado para os funcionários que eles iam sair, que eles iam mandar todo mundo embora sem receber R$1. Eu cheguei no condomínio e estava todo mundo branco querendo falar comigo. Falaram que vão mandar a gente embora e não vão pagar nada. Que a gente que lute para receber na justiça. É uma situação complicada, né? Isso são muitas testemunhas e está muito documentado. Eu acredito que o Ministério Público vai agir, porque ele não deve ter essa influência. Eu peço socorro para o Ministério Público, porque ele já envolveu a minha família, ele tem livre acesso no lugar onde eu moro, entendeu? Tipo assim, no lugar onde eu moro, a Cíntia cadastrou a facial dele, ele andava lá. Eu chegava 11 horas da noite e encontrava ele lá. Se eu sou perigoso, porque esse cara está justamente no mesmo local que eu. Se eu atento à vida dele. Então preste atenção no sensacionalismo, nas palavras, só são palavras. Eu confio na polícia que vai investigar o que aconteceu. E a verdade, ela sempre vem à tona. Não importa o que aconteça. A verdade, ela sempre vem à tona. E alguém que trabalha para destruir outra pessoa, para acabar com a vida de outra pessoa, para acabar com a família de outra pessoa, não pode ser considerado cidadão de bem. Não pode ter ouvidos, ser ouvidos por pessoas de bom coração, porque, desculpa, isso não existe. Eu posso errar, você pode errar. Eu tenho um seguro de responsabilidade civil, se eu errar, o meu seguro paga até 2 milhões. 2 milhões tem que ser um erro bem grande, não concorda? Tem que ser um erro bem grande. Só que aí ele espalha mentira, fofoca, enfim. O que eu vim fazer aqui também, que eu vi que o seu programa é muito conceituado, é pedir socorro. É pedir ajuda, é pedir socorro. Eu tô vivendo um inferno. Eu não durmo achando que vão entrar na minha casa, porque ele tem o livre acesso. Eu não como direito. Eu pedi para tirar minha mãe da cidade um tempo. Ela tá em outra irmã minha que mora fora. Todos os dias é uma choradeira na minha casa, um monte de gente me ligando. Como você tá? Você tá bem? Porque eu tô vendo que ele tá fazendo isso com você. Eu tô vendo que ele tá fazendo aquilo com você. Ele não vai conseguir se eleger prefeito nas minhas costas. Porque o que ele tá fazendo é nítido que é maldade. E todo condomínio vai ter no mínimo 10 que me odeia. São 320 apartamentos, são 384. Você acha que não vai ter 10, 15 pessoas que não vai com a minha cara? Porque você queria mandar no domingo e eu não deixei? Síndico não é fácil, né? Ainda mais você que tem aí várias unidades sobre sua responsabilidade. Hoje no total, a síndico cuida de 33 mil famílias. E em Catanduva, cerca de 3.800 apartamentos. Então, assim, o que mostra é que nem as pessoas falam, tenha calma, você sabe quem você é, mas uma mentira dita 1000 vezes abala as pessoas, não abala? Com certeza. Alan, quero agradecer a tua presença, né? Nós conversamos ontem com ele por telefone, na hora ele topou, ele falou, não, vou sim, né? Não tem nada que esconder, tenho que falar também a minha versão, para não ficar somente uma versão. Então o vereador veio aqui, a gente abriu a porta, aqui as portas, o espaço aqui do jornal para ele vir falar. E hoje estamos recebendo então o Alan, que também veio desabafar, veio contar a parte dele, tudo também que ele está sofrendo, ele e a família dele, né, com esse monte de ameaça. Infelizmente o caso já foi para a justiça. Foi para a justiça. Né? A gente até gostaria ele já virou réu. Isso, a gente até gostaria que houvesse uma reunião, um diálogo entre as partes, mas talvez é melhor também que não haja. Né, e deixar a justiça aí agir. Sim. Então, muito obrigada. Imagina, né, que agradeço. Conte sempre com o jornal e é sempre bem-vindo aqui. Tudo bem, muito obrigado também pela participação e é isso, peço justiça e a justiça vai ser feita. Eu tenho toda a fé em Deus que a justiça vai ser feita.
Não pule esse vídeo, eu quero falar com você. O Plano Pai é perfeito para você e sua família, com tantos benefícios que nem cabem nesse vídeo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E vamos falar da sessão da Câmara de ontem. Apenas 2 projetos de lei estavam na ordem do dia e um que apareceu em regime de urgência, né? Um terceiro projeto foi discutido e foi votado pelos parlamentares. E dos 3 documentos, um foi aprovado e 2 receberam pedido de vistas por 10 dias. O primeiro item que recebeu pedido de vistas por 10 dias foi o projeto do vereador pastor Júlio Zanini. O documento dispõe sobre a criação de medidas de garantias de inclusão e acessibilidade para famílias atípicas em estabelecimentos comerciais de grande circulação e locais públicos. Também recebeu pedido de vistas por 10 dias o projeto do prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo, através da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, a SAEC, receber efluentes de categoria industrial de outros municípios na estação de tratamento de esgoto. E os vereadores aprovaram e em segunda discussão, na sessão extraordinária, o projeto de lei de autoria do vereador Marcos Cripa. E o documento ele trata de um imóvel tombado de José Renato Pizarro e também Carmen Castro Pardo Pizarro, localizado na rua Alagoas. Segundo o projeto do vereador Marcos Cripa, o imóvel não possui mais valor histórico, artístico e arquitetônico, não sendo necessário o tombamento do mesmo. Bom, estamos aqui já com a nossa comentarista Renata Marques, que vai falar então sobre a sessão de ontem. Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. A sessão de ontem não teve muita novidade, uma sessão curta, mas teve um projeto que foi aprovado, né, um projeto do presidente da Câmara, o Marcos Cripa, que foi para derrubar um prédio que foi tombado em prefeituras anteriores, em mandatos anteriores, e ele fez um projeto para derrubar esse tombamento do prédio. É um prédio que fica ali na Rua Lagoas, em frente ao prédio da Associação Italiana. Conheço esse prédio há muito tempo, eu cresci lá, minha mãe foi governanta daquela casa quando ainda era extinta a Energisa, hoje na época CNEE, Companhia de Energia Elétrica. É um prédio muito bonito e eu acho que derrubando isso vai ser muito mais útil, Natália, do que o prédio abandonado na situação que ele está. Né? Então, tomba-se muitos prédios aqui na cidade por um valor histórico, mas acaba perdendo a utilidade. O proprietário acaba ficando impossibilitado de fazer novas mudanças, novos projetos para aquele espaço por conta da fachada e acaba inviabilizando. Então, eu acho que isso foi um acerto para a nossa cidade. Com certeza, o proprietário vai fazer um melhor uso do que está na situação atual. E outra questão que não aconteceu, na verdade, foi que a gente esperava que nessa sessão fosse apresentado aquele projeto da Associação dos Empresários, da ACE, onde o deputado Paulo Bilinski esteve, salvo engano, há 3 semanas atrás, aqui na cidade, visitou o prefeito, o Padre Osvaldo, para resolver a questão de uma verba uma emenda parlamentar que ele destinou à ACE. E foi ali combinado, negociado, que ia se fazer um projeto para viabilizar esse repasse. E combinado ali entre uma semana, talvez na próxima, que foi na data de ontem, apresentar o projeto para posteriormente fazer a votação para agilizar esse repasse, né? Que é uma verba que já está nos cofres da prefeitura e precisa desse trâmite para chegar às mãos do destinatário. E que a gente viu não foi apresentado. A gente vai receber agora o vereador, o pastor Júlio Zanini, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso e acho que esclarecer, né, algumas dúvidas, tanto desse projeto quanto sobre o projeto dele, que também foi pedido vistas e pelo jeito ele não gostou, falou que já teve tempo suficiente para ser analisado, mas foi pedido vistas e ele vai contar um pouquinho para a gente. Bom, então já estamos recebendo aqui o vereador pastor Júlio Zanini. Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Natália. Muito obrigado mais uma vez, né, por abrir as portas do jornal. Boa noite. A Renata também.
né? Muito obrigado, sempre vocês aí, sempre prestativos, para trazer uma informação para Catanduva, e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigada. Pastor, acabei de fazer a chamada comentando sobre a sessão de ontem e duas questões que acaba te envolvendo. A primeira foi a visita do Paulo Bilinski, que você acompanhou tanto a reunião na ACE como a visita no gabinete do prefeito, e ficou de apresentar um projeto. Como anda essa situação? Qual é o trâmite? Com quem está? Onde parou? O que tem para acontecer? Foi uma reunião você estava presente lá, né? Muito bacana. Eu acho que a ACE, juntamente com os seus representantes, estiveram no gabinete do prefeito, foram muito bem recebidos pelo deputado também, o delegado Paulo Bilinski, e ali foi acordado de estar resolvendo. Estava com algumas dificuldades, questão da lei, o que podia, porque era emenda PIX, e no mesmo dia a gente também procurou o presidente da casa, o Marcos Cripa, que nos recebeu todo mundo ali, foi muito solícito e se colocou à disposição para o que tivesse que fazer, seria feito pela casa, para que isso acontecesse, porque na verdade é um elevador, né? Acho que vocês comentaram na ACE que seria de muita importância, né, para o município. A ACE, ela tem 95 anos, é uma instituição de nome na cidade, de muita representatividade, um prédio antigo. Então, assim, que precisa. Até onde eu sei, eles estão se acertando, vendo a questão da melhor maneira para poder liberar esse dinheiro e fazer da forma que tem que ser feita, mas está com o jurídico, com as finanças, eles estão ali se organizando com o pessoal da ACE. Até onde a gente sabe, está nesse pé. Falaram-se de um projeto de lei, todos os vereadores, quem vai fazer isso é a mesa diretora, já está fazendo um projeto de lei que declara a utilidade pública da ACE. Eles já têm a medalha de 14 de abril, então já tem toda a documentação, de vantagens para toda a sociedade. Então a gente vai fazer esse projeto de lei, a mesa diretora vai fazer, todos os vereadores vão assinar, e a gente vai deixar pronto isso, se caso precise, tinha cogitado de um projeto de lei, já vai estar tudo certinho, tudo organizado, mas eu acredito que isso em breve vai se resolver. É mais uma questão ali das finanças, jurídico, do executivo, juntamente com a ACE se dispôs, olha, o que vocês precisarem, a gente tem aqui à disposição para fazer isso acontecer, e vai acontecer, porque não tenha dúvida, isso é um benefício para Catanduva, acho que é de interesse de todos, do legislativo, executivo, e da associação aí também. É mais um trâmite burocrático, né? Demorado, né? Tudo é burocrático e, na verdade, quando se tem uma certa dificuldade, ninguém quer assumir o risco, querem tomar muito cuidado para não acontecer aí de ter sanções aí. E a ACE tem um papel fundamental na sociedade, né? A casa ali do empresário. Sim. Então a gente sabe Agora da importância tem a casa do disso. contabilista também. Então, assim, é uma instituição assim que merece um respeito e uma atenção especial também. Exatamente, quase centenária já. Isso, tem um papel fundamental aí na nossa cidade, né? Bom, vamos falar então um pouquinho do seu projeto, que teve pedido de vistas. Eu gostaria que você explicasse o que é o projeto, qual que é a proposta. Esse projeto da inclusão de famílias atípicas, né, do TEA, ele surgiu eu em conversa de algumas dúvidas com o promotor, e ele está muito envolvido nisso, ele está muito preocupado com isso. Na verdade, está todo mundo preocupado, né? Então a promotoria atendeu alguns casos, ele me disse assim, Júlio, eu fui viajar, né, para a Europa, e eu vi que lá funciona da seguinte maneira, em um determinado momento do dia, as luzes se apagam, o som diminui. Poxa, eu achei isso muito bacana, eu acho que as famílias se sentiriam acolhidas, e é uma forma, o interesse do projeto é fomentar isso. Porque, na verdade, se os empresários entenderem isso como uma forma deles divulgarem e lucrarem com isso, porque aonde você tem um filho autista, você percebe que tem um comércio que tem uma sensibilidade para isso, isso vai atrair, e a demanda cada dia maior. Fomentar isso para que a gente consiga trazer os empresários, o amigo do autista. Então a gente colocou ali alguns artigos ali, e isso gerou um pouquinho de desconforto para os empreendedores. Tivemos em reunião, né, com a advogada da ACE, também da Comissão de Empreendedorismo da OAB, e eles pontuaram, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das dúvidas e as preocupações deles é deixar uma dupla interpretação, uma forma de ter uma outra interpretação. O que nós fizemos? Nós tivemos uma reunião na última sessão onde esse projeto ele seria votado pela primeira vez, na primeira discussão, e o promotor foi lá, foi até a casa explicando, olha, pelo que a gente vê é só benefício, a iluminação só vai trazer economia, mas aí os empresários disseram, para mexer na iluminação vai ter um custo, e agora a carga tributária, tudo bem.
Aí, depois que ele saiu de lá, a gente discutiu, olha, vamos pedir vistas para que a gente possa, de alguma forma, estudar melhor? Pediu vistas, tudo bem, tranquilo. Eu fiz uma emenda pela comissão, excluindo a questão da iluminação, e tinha também uma outra dificuldade, que era a questão de decibéis. Olha, como a gente vai medir o decibéis? A gente colocava 30 decibéis, aí houve também uma discussão, o que nós fizemos? Tiramos a questão do decibéis e um determinado horário do dia, que era de terça e quinta-feira, e aos sábados, seria desligado, então, a caixa de som. Então, o barulho seria consequente à caixa de som. Fizemos aí, ontem a Comissão de Finanças pediu vistas, né? E durante o dia a gente tinha conversado, olha, o que vai fazer? Eu falei, ó, se quiser pedir vistas, pede, fica à vontade, mas eu acho que, né, poxa, o promotor da cidade pediu, ele foi lá, a gente conversou. Nessa reunião que o promotor esteve presente, ele que foi com essa proposta, e vocês receberam ele e algumas mães também atípicas. Sim, quando nós montamos esse projeto, nós ouvimos as mães, porque a maior dificuldade, por que de terça e quinta os horários X, então foi estudado pelas mães. As mães falaram, olha, se tiver dois dias na semana, onde a mãe sai do trabalho, principalmente a mãe que não tem uma rede de apoio, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai ter que levar o filho para o mercado. Que horário? O horário que ela saiu do trabalho, pegou a criança na escola, que horário que é? 5h30, 6 horas, 7 horas, então é o horário que ela vai estar indo no mercado. Então a preocupação das pessoas era que isso, de repente, ao invés de incluir, excluísse. Por que num determinado horário? Mas isso foi muito bem tratado com as mães, e elas disseram, olha, 2 vezes na semana tá ótimo, para ter um meio termo, para também não ferir muito o comerciante e também as mães. Então, isso tudo foi discutido, procuramos uma profissional, uma psicóloga, falamos com alguns comerciantes de alguns supermercados, explicamos, eles falaram, olha, não tem dificuldade, o tema é louvável, então assim, a única coisa que a gente viu realmente foi a questão da iluminação. Então a gente tirou e fez, aí pediu vistas, aí eu me senti assim, poxa, na hora foi um momento que eu também, né, talvez deveria depois ter aguardado um pouquinho mais, mas pela segunda vez, fica pedindo vistas. Eu particularmente, foi votado recentemente um projeto, né, foi pedido vistas também, do Marquinhos, eu sempre, ele está ali do lado do meu gabinete, ô Marquinhos, olha, eu tô, pela comissão, eu estou dando um relatório desfavorável, pedindo a rejeição do projeto. Por causa disso, não, pastor, mas tem isso, então tem um diálogo. Você acha que faltou diálogo aí por parte dos vereadores? Eu acho que não diálogo para os vereadores. Eu acredito que a comissão, ela tinha que soltar, é uma visão minha. Isso cria até um desconforto entre os vereadores, mas na verdade é uma questão assim, que na hora eu falei, poxa, mas de novo vistas, né? Nós temos aí o promotor da cidade, ele veio aqui, ele pediu, depois a gente discutiu, a gente teve prazo, agora vai pedir vista mais um tempo. Então foi essa a minha preocupação. É claro, né, foi um momento ali, de repente a gente deveria ter conversado mais, ainda é muito recente, a gente está novo, mas eu acho que já tinha a emenda, eu tinha falado pro presidente da comissão, disse, olha, eu vou fazer uma emenda e vai excluir todos os itens que pontuaram, que seria complicado pro empreendedor, mas aí na hora lá passou e eu acho que essa semana a gente vai resolver. O presidente da casa disse, olha, a gente não vai tratar sobre esse assunto agora, nas explicações pessoais, mas durante a semana, não nessa, na outra, a gente senta e acerta, mas é mais uma questão, isso na política tem, a gente não vai ficar contente com tudo, né? E nem todo mundo ali, não vou dizer amigo de todo mundo, mas vai discordar, vai ter alguns pontos, só que a gente não pode legislar só olhando para um lado. Então, e até porque você também assinou o compromisso com os empreendedores, com a ACE, desde a época da campanha, e tem essa preocupação também com esse outro lado. Certeza. Quando a gente pegou o projeto, apagar as luzes, só economia. Tranquilo. Mas quando eles trouxeram isso, poxa, vai ter que mexer na fiação, interruptor. Opa, então peraí, né? Não vou sentar em cima do meu projeto e falar, não. Então cedemos praticamente 70% do projeto. Então eu achei que seria louvável votar ele amanhã, tal, mas foi um momento ali, eu acho que essa semana a gente vai sentar, discutir, ver os pontos. Eu acho que a política é isso. Até porque ele poderia ser negado. Poderia o pessoal, mas os vereadores, né? De repente, eu acho que tem que votar. E cobrar de subir a tribuna, eu acho que é o ponto que a gente mais aponta aqui, né? no programa. Usar a tribuna exatamente para expressar a opinião. Ô, Renata, o que acontece? Eu tenho uma boa facilidade com a oratória, eu falo para pessoas já há um bom tempo, mas quando você pega a tribuna ali, o que eu vejo? A tribuna ali é uma fala de muita responsabilidade. Porque quando você fala na igreja, você fala com um grupo, que você está ali, que você tem uma certa intimidade. Quando você está falando para toda a cidade. Então ali, eu particularmente, tá?
você fica com medo de errar, você fica com medo de falhar. Então a gente vai perdendo esse medo. Tipo, vai chegar uma hora que você vai errar, você vai falhar. De repente você vai falar alguma coisa que um colega vereador não vai gostar. Então a gente ainda está sendo lapidado ali. Então eu acho que a tribuna, ela causa um pouco de espanto, né? Porque por mais que tenha poucas pessoas ali, você está falando para uma cidade. E a gente vê que deve ser por E isso é que muita poucos responsabilidade. utilizam a tribuna. Sim, eu acho que falta isso também dos demais vereadores. Talvez essa intimidade, que eu acho que com o tempo eles vão, né? Eu particularmente, Tem quando que eu começar. tenho acesso a uns ali, eu dou até uma incentivada. Eu falo, vai lá, eu te ajudo. Se você quiser fora daqui, a gente pode fazer um aquecimento ali para perder o medo, mas a questão é medo. E o medo nos impede muita coisa, o medo nos bloqueia. Então acho que a questão da tribuna é essa. Mas eu acredito que os vereadores, com o tempo ali, eles vão acabar, né, perdendo esse medo aí, né? Eu respeito, mas a gente tem vereador ali que já está indo para o segundo mandato. Sim, e esse medo tem que ser perdido porque eles estão representando toda uma população que votou neles. Júlio, você mencionou aqui rapidamente que talvez deveria ter conversado mais com a comissão, mas ainda é tudo muito novo e está sendo lapidado. A gente já passou de 100 dias de governo, praticamente, vocês de mandato. O que você apura aí durante 1º de janeiro até a data de hoje, do que aconteceu na casa, do que já foi proveitoso para a cidade? Qual que é o teu levantamento desses dias? O mês de janeiro a gente estava ali, né, em recesso, Perdido, a gente começou né? a trabalhar e foi um mandato que começou bem tumultuado, na posse, teve toda aquela questão. E aí depois, quando chegou lá, as coisas foram se encaixando, uma boa harmonia, as coisas começaram a andar. E assim, você percebe, os vereadores estão todos trabalhando, estão buscando, têm os seus interesses, os seus públicos para atender. E, sabe, teve alguns temas polêmicos para serem votados, alguns regimes de urgência, que nem para mim no começo as primeiras sessões foram muito difíceis, né, para mim analisar a questão de urgência, ter atitude de pegar e falar, não, peraí, né, deixa eu ver isso, aquilo. Então, assim, foi um pouco difícil. Para mim foi um pouco, assim... É tudo muito novo novo, ainda, né? Então, mas agora a gente começa, você já chega com mais confiança, você vai usar a tribuna com mais confiança. Mas eu percebo que o vereador tem que fazer o papel dele, ele tem que fiscalizar, ele tem que dialogar. É lógico que a gente está num cenário político de extremos, extrema direita, extrema esquerda, e cada um tem aquilo que defende. O que nós temos que tomar muito cuidado é de não avançar o sinal. Com muita sabedoria. Vai fazer oposição? Faça uma oposição inteligente, sem nada no pessoal, sem agredir a integridade da pessoa. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado. É lógico, né, que quando a gente recebe uma afronta, a gente tem uma tendência natural de ir para cima. Então, mas isso é natural. Eu acho que está caminhando, é muito novo ainda, né? Ao mesmo tempo que é muito novo, o tempo está passando, daqui a pouco já tem uma eleição, né, para deputado, senador, para presidente, aí passou, já vão se preocupar com as municipais, o tempo passa muito rápido. Mas no meu caso, como você disse, já tem pessoas ali que estão no segundo mandato, realmente estão ali, tem uma certa dificuldade, mas é o perfil de cada um. Eu falo por mim, eu quero avançar cada vez mais, eu quero ter mais liberdade na tribuna. Eu tenho liberdade com todos os vereadores, embora um pense de um jeito, outro pense de outro. Tenho um bom relacionamento com o presidente da casa, com os funcionários da casa. Então, para mim, assim, eu estou transitando normalmente, tenho as minhas ideias, né? Voto consciente em cima daquilo que eu acredito, independente da convicção de cada um, e estou fazendo o meu papel. Estou indo devagar. Eu acho que 100 dias, ao mesmo tempo que já aconteceu muita coisa, para mim está sendo muito novo e eu estou me fortalecendo. Então, acho que esse primeiro ano é um ano de aprendizado. Eu acho que 4 anos seria um ano de bom aprendizado. A gente vai pegar um exemplo, o presidente da Câmara, que já 6 mandatos. Então, Exatamente. Ele é um político muito experiente, ele tem muito conhecimento, ele tem um olhar lá na frente. Então, às vezes, você está conversando com ele está vendo lá na frente, é um cara muito experiente. Já tem o Gleison Begali, que é uma pessoa muito inteligente, já vem no segundo mandato. Né? O Marquinhos Ferreira também não é um político imaturo, ele já é um político de experiência, de já algum tempo na casa. A Thaís, ela tem o seu segundo mandato. Né? O Dr. Simval foi deputado federal. Né? Então, para quem está chegando a primeira vez, no meu caso, eu ainda estou tendo um pouco de dificuldade, mas até mesmo na questão dos projetos, a gente vai errando e acertando e vai criando maturidade. Muito obrigada por comparecer aqui, participar do meu quadro junto com a Natália. E aproveitando, Natália, eu quero dar parabéns para Joana Carolina, ela é uma atleta mirim lá de São José do Rio Preto. E esse ano ela vai competir em outra categoria. Então, boa sorte, Joana. A gente está aqui torcendo por você. É o meu esporte preferido, né? O esporte que a gente defende.
E muito obrigado, boa noite a todos, feliz Dia das Mães e até quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite, Renata. Obrigada, pastor, mais uma vez por estar aqui. Viu? Uma ótima noite. Obrigado, Renata. O pai tem convênio com vários médicos de Catanduva. Você terá acesso a médicos especialistas atendendo em consultórios particulares. Fale com o nosso pessoal. Deixe o pai ser o plano da sua empresa. Empresa que tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.